Você já se perguntou o que a ciência cognitiva e a evolução natural têm a ver com os seus relacionamentos românticos? Quando a gente fala de evolução, a gente lembra de Charles Darwin, e tá certo, foi ele quem descobriu esse mecanismo, esse padrão pelo qual as espécies evoluem. E funciona mais ou menos assim: a espécie que está apta o suficiente para sobreviver no determinado ambiente consegue passar os seus genes adiante. É simples assim. No entanto, Charles Darwin, em outras obras suas, também falou da evolução sexual, que não funciona primariamente como sobrevivência, mas sim como um mecanismo de escolha de parceiros. Girafas que tenham o pescoço curto o suficiente para não conseguir pegar a árvore, o fruto, não sobrevivem, mas as que têm o pescoço longo o suficiente sobrevivem. E a mesma coisa, a tromba do elefante ajuda na sobrevivência do elefante e assim ele conseguiu passar o traço diante. Mas alguns traços de algumas espécies não conseguem ser explicados em termos de ajuda na sobrevivência. E uma coisa, um traço que deixou Darwin confuso sobre isso, como que ele encaixava nessa teoria da evolução natural dele, era a cauda do pavão. A cauda do pavão não ajuda em nada na sobrevivência dele, pelo contrário, só atrapalha. Então, o mecanismo que ele propôs e é aceito até hoje em dia é de que não foi, esse traço não passou em diante para a espécie até hoje porque ajudou na sobrevivência, mas sim simplesmente porque as fêmeas pavão julgaram atraente esse traço e aí escolheram se reproduzir com esses machos e assim esse traço se propagou até hoje. Dentro dos mecanismos possíveis de escolha de parceiro na evolução sexual, existem três principais padrões. Um é o loop de Fisher, a gente pode falar em outro vídeo. O outro é o viés sensorial, a gente também vai falar em outro vídeo. E o último desses três chama Fitness Indicator, ou indicadores fitness. E com fitness eu não quero dizer academia, crossfit ou coisa do tipo, mas sim no sentido mais estrito possível, de se adaptar ao ambiente, ou seja, um indicador de que determinado indivíduo se adapta ao ambiente. Então você se adaptar no ambiente daqui do Brasil, por exemplo, vai ser diferente de você se adaptar ao ambiente do Alasca. E aí, os machos, eles têm a tendência eles têm o incentivo em mentir nos seus fitness indicators. E eu não digo machos, não apenas humanos, sapiens, mas qualquer espécie. Então, parecer melhor, parecer mais forte, parecer mais rico, parecer, enfim, do que de fato é para conseguir copular. Então, para aumentar o que é a natureza, se percebeu um padrão de que para você mandar um sinal credível, com maior credibilidade, sobre os seus indicadores fitness, sobre esses fitness indicators, existe o princípio do handicap, o princípio seria um custo, seria handicap, traduzindo seria deficiência, mas seria algo custoso. Então como assim? Como assim? A cauda do pavão é outro exemplo bom desse handicap principle. Como assim? O pavão, ele ter uma cauda bonita, grande, acaba sendo custoso para ele também. Vai atrapalhar a movimentação dele, ele vai ser mais visível a predadores. Justamente isso vai indicar para a fêmea pavão que vai fazer a escolha de que ele é tão bom em ele é tão bom em se adaptar a esse ambiente que ele é capaz de meio que brincar, de meio que ousar, digamos assim, e se infringir em algo custoso, ou seja, ter uma cauda que vai atrapalhar ele em vários sentidos. E a gente pode fazer um paralelo com isso com os humanos em si. Então, tem uma galinha ali, eu me distraí. Tem incentivo dos humanos mostrarem indicadores de riqueza. Então, e, de novo, tem um incentivo também para os humanos mentirem com isso. Então, roupa falsificada e coisas do tipo, para impressionar parceiros românticos. No entanto, qual seria o handicap principle aplicado a isso? Seria algo custoso aplicado a isso. Você pagar algo para o seu parceiro. Você mostra que você está infringindo um custo, você está infringindo um esforço. E isso manda um sinal mais credível da riqueza em questão. Beleza, agora que a gente já sabe um pouco sobre a evolução em termos sexuais, em termos de escolha de parceiro, a gente pode falar de outro assunto interessante. Geoffrey Miller, no seu livro The Mating Mind, defende a hipótese, defende a teoria de que a mente humana é um produto da evolução sexual, ou seja, foi escolha de parceiros que acharam atraentes, não da evolução natural e de que ajudou na nossa sobrevivência. Hoje em dia é muito fácil a gente ver como que a nossa mente ajuda na nossa sobrevivência. Carros e
padarias e coisas do tipo ajudam na nossa sobrevivência e foi produto exclusivo da mente humana. Só que a gente tem que levar em consideração que a mente humana, como está hoje, né, então como Homo sapiens, já está há 10 mil anos, onde não existia carro, nem padaria, nem nada do tipo. Outra evidência que a gente tem que aponte que a mente humana é produto da evolução sexual é a convergência. Como assim? Só nós, só os sapiens como espécie, tem isso. Isso indica que é evolução sexual. Como assim? Traços que vieram da evolução natural, ou seja, que ajudou na sobrevivência, tendem a ter em outras espécies também. Por exemplo, o olho. Várias espécies têm olhos, porque ajuda na sobrevivência. Fácil assim. O elefante, por exemplo. Só o elefante tem tromba, mas várias outras espécies de elefante, o elefante da África, o elefante da Ásia, o elefante, enfim, vários deles tinham tromba, porque a tromba exerce uma função muito óbvia na sobrevivência do elefante, ajuda ele a manusear, ajuda ele a tomar água, enfim. No entanto, só nós, como dos primatas, tiveram essa divergência, eu falei convergência antes, mas só nós divergimos e evoluímos para a mente como para ter atributos tão específicos como o humor. Nenhuma outra espécie, enfim, desenvolveu um humor ao nível nosso, e arte, e filosofia, e ciência, e coisas do tipo. Essa convergência e divergência é uma das evidências que aponta de que a mente humana é fator da evolução sexual e não natural. Outra das várias evidências de que a mente humana também foi produto da evolução sexual, ou seja, por meio de escolha de parceiros, é de que ela atende aos princípios do Handicap Principle, atende aos requisitos do Handicap Principle, ou seja, ela é custosa para a gente, em termos energéticos, em termos, enfim, e traços que tendem a vir da evolução natural, ou seja, da sobrevivência, tendem a ser eficientes, ou seja, ser poucos custosos em termos energéticos. Exemplo disso, o olho, a gente não gasta tempo, não gasta energia para, enfim, manter a manutenção do olho, mas o contrário acontece para a mente. O cérebro gastam algo proporcional a 20%, eu não tenho o número certo na minha cabeça, vou deixar em algum lugar aqui o artigo, mas a nossa mente ela é muito custosa em termos energéticos. Então é isso que eu queria enfatizar, a importância do cérebro, mais importante da mente humana, nessa relação, nesses padrões com a evolução sexual e toda essa escolha de parceiros. Agora que a gente já sabe a importância da escolha de parceiros na história da evolução da mente humana, a gente consegue falar de outros dois padrões que estão presentes na evolução de várias outras espécies, não só da espécie humana. O primeiro chama estratégia de vida curta, ou seja, espécies que têm a vida curta tendem, como estratégia, a se reproduzir, a copular com o máximo de parceiros possível, afinal, ela tem a vida curta. E aí ela consegue engravidar, consegue reproduzir o máximo a espécie possível antes de sua vida curta terminar. E aí insetos são exemplos disso, enfim. E o outro padrão é a estratégia de vida longa, ou seja, espécies que tendem a viver por mais tempo, então araras são um exemplo disso, vive 50 anos, mais de 50 anos, tende a adotar uma estratégia contrária, ou seja, escolher menos parceiros e mirar mais no longo prazo. Afinal, ela tem uma vida longa, ela vai viver 50 anos, ela não pode viver de qualquer forma agora, porque ela tem muito tempo para viver ainda. Então, as araras e outras aves, elas são características, são famosas, são monogâmicas. Beleza, e existe um certo debate se nós, sapiens, somos monogâmicos, somos poligâmicos, e é um pouco difícil da gente distinguir. Algumas pistas a gente pode pegar nos primatas. Então, exemplo, os chimpanzés, eles têm testículos muito maiores em comparação aos humanos, porque uma fêmea chimpanzé, quando está no cio, no período fértil, ela transa com mais de 50 chimpanzés num único dia só. Então, ele precisa de muito esperma, para quando ele ejacular dentro da fêmea chimpanzé, o esperma dele competir com os espermatozoides dos outros, ter chance de passar o gene do chimpanzé em questão. Então, é uma espécie poligâmica. Os testículos maiores são evidência dessa poligamia. Ao passo que os gorilas têm os testículos menores. Por quê? Os gorilas eles tendem a fazer haréns, ou seja, um gorila macho, tem várias fêmeas só para ele, então não tem essa necessidade da competição de esperma. E em comparação, em proporção, os testículos humanos estão entre o gorila e entre o chimpanzé, então não dá, com essa pista sozinha, dizer se nós somos monogâmicos ou
poligâmica. E agora, retomando o que a gente falou sobre estratégia de vida curta e longa, você adotar uma vida poligâmica é análogo a adotar uma estratégia de vida curta. Claro que você é livre para escolher o que quiser, você não precisa... Quem sou eu para dizer qual estratégia você deve ou não adotar? Mas em termos aqui da ciência da evolução e ciência cognitiva, que a gente vai falar daqui a pouco, a estratégia de vida curta, ela é análoga à poligâmica, ou seja, você, entre aspas, copularia com o máximo de parceiros possíveis para compensar a vida curta que a sua espécie tem. Então quer dizer que, nossa, então eu por transar com várias pessoas eu vou ter uma vida curta? Não é isso, você não vai morrer do nada por causa disso, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que você não está condicionando o seu cérebro. A gente falou da importância da mente humana relacionada com a escolha de parceiros e tudo mais. Você não está condicionando o seu cérebro para uma estratégia de vida longa. Você está condicionando ele a ambientes, a interações de curto prazo, essa poligamia, e não de longo prazo. Keith Stanovich é um psicólogo social canadense e ele propôs o modelo da mente tripartida. E nesse modelo ele diz que é como se nós tivéssemos três mentes. A mente reflexiva, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre ela, a mente algorítmica, que está relacionada à inteligência e a criar algoritmos eficientes para a resolução de problemas, e a mente autônoma, responsável por comportamentos e pensamentos autônomos, que não demandam muito custo cognitivo da nossa parte. Então agora eu estou andando, eu estou gesticulando, essas coisas são autônomas, estão sendo gerenciadas, digamos assim, pela minha mente autônoma. E a mente autônoma, ela tem três possíveis módulos de pensamento, digamos assim. O primeiro são os módulos darwinianos, ou seja, por ser de Darwin, é evolução, ou seja, coisas que todos nós como espécie temos em comum. Então, por exemplo, nós tendemos a priorizar comidas calóricas, por exemplo, nós como espécie, porque teve o devido propósito evolutivo. Outro módulo da mente autônoma é o aprendizado implícito. O aprendizado implícito, ao contrário do explícito, é tudo aquilo que a gente aprendeu sem querer. Então, quando você coloca o dedo no fogão, o dedo na tomada, por exemplo, você não queria aprender que não podia colocar o dedo lá, mas acabou aprendendo. E esse mecanismo, ele é sem querer, ele é autônomo, que acontece. O último dos módulos é o módulo da expertise, seria o aprendizado explícito. Quando você treinou, aprendeu algo propositalmente, voluntariamente, e agora é autônomo. Então, às vezes, expert de xadrez, por exemplo, consegue ver a melhor jogada instantaneamente, de forma autônoma. Mas, e o que é a estratégia de vida curta, poligamia e aprendizado implícito, todos têm a ver? Como a gente falou, a poligamia, ela é análoga, é equivalente à estratégia de vida curta. E você vai, numa estratégia de vida curta, você nunca vai aprender implicitamente como ter um relacionamento a longo prazo. Afinal, é a estratégia de vida curta. Você nunca vai passar tempo suficiente com um parceiro para adquirir essas ferramentas mentais relacionadas a um relacionamento a longo prazo. Como assim? Num relacionamento qualquer, inevitavelmente vai ter qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de inconveniência. E se você se condicionou por meio dos mecanismos de aprendizado implícito a uma estratégia de vida curta, você não tem as ferramentas para lidar com isso. Então, qualquer resposta mais pronta vai ser simplesmente cortar esse relacionamento que estava caminhando a longo prazo e sair e ficar com outras 15 ou 20 pessoas. Porque foi essa estratégia que você se condicionou pelos mecanismos da mente autônoma do aprendizado implícito. Já uma estratégia de vida longa exigiria da nossa parte que nós recrutemos operações não tanto da mente autônoma, mas mais da mente reflexiva, que é outra das três mentes do modelo da mente tripartida. A mente reflexiva, ela está mais associada à racionalidade, à hierarquia de valores, ou seja, o que é importante para você, família, ética, etc. Enfim, cada um tem a sua hierarquia de valores. E a outra operação da mente reflexiva, como Keith Stanovich chama, é a operação de sobreposição. Então a mente autônoma, ela vai sugerir um impulso qualquer. Enfim, característica dela são impulsos. A mente reflexiva vai impor essa sobreposição e sugerir um impulso mais eficiente, um impulso mais alinhado à hierarquia de valores em questão. Então, um exemplo aqui que não tem a ver com escolha de relacionamento. A mente autônoma vai sugerir a você ir no McDonald's, por exemplo, ou comer algo do McDonald's. Por quê? Porque o módulo darwiniano vai priorizar essa comida
calórica. Mas a sua mente reflexiva já vai ter, talvez, na hierarquia de valores dela, de que ter um corpo, enfim, ter uma dieta alinhada, etc, etc, é prioridade para você. Então ela vai sobrepor e sugerir uma alternativa de que, pô, não vamos comer no McDonald's agora. E o análogo seria para um relacionamento a longo prazo. Você teria quaisquer impulsos, qualquer inconveniências que acontecer, que é fato, é fadado acontecer no relacionamento, você seria obrigado, você se condicionaria a recrutar mais tal operação de sobreposição e parar e pensar no que está realmente alinhado na sua hierarquia de valores, que também é relacionado com a mente reflexiva. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo sobre a mente humana, sobre esse mecanismo de evolução não por sobrevivência, mas por escolha de parceiros, a história da evolução e tudo mais, inteligência, racionalidade, comenta aqui, deixa sua opinião, curte o vídeo e se inscreve. Questione mais, duvide menos.